Olá, capítulo 9, semana 5, Enfrentar as dificuldades, do livro Mark Williams, Danny Penman, Como Encontrar Paz em um Mundo Frenético. Já estamos caminhando para a semana de trabalhar com as emoções, de identificar, reconhecer, descrever as emoções, senti-las no corpo, ou seja, despertando ou trabalhando com as emoções com o ferramental do modo existente ou do modo ser. Nesse capítulo, o Mark Williams ele traz o espaço de respiração de 3 minutos com um novo formato, uma nova formatação. A gente está trabalhando, né, com a técnica central do programa dele, do livro, e é uma técnica de espaço, é uma prática chamada informal, que a gente pode utilizá-la em qualquer momento do dia. Nessa semana em especial, você vai utilizá-la quando você estiver passando por uma situação difícil, uma situação estressante. Essa situação estressante, ela muito provavelmente vai te gerar uma emoção. Vai te gerar, por exemplo, você estiver sentindo a raiva. E é muito importante que toda vez que você se depare com uma situação difícil, como um treinamento de atenção plena, você comece a aprender a rotular, a descrever o que essa sensação está passando para você. Reconhecer a emoção que está sendo vinculada pela essa emoção quando você se relaciona com a situação estressante. Então, o primeiro ponto é tomar consciência, sentindo raiva aumentando. O segundo ponto é você pôr a sua atenção. Lembra que a meditação do espaço ele tem 3 fases. A segunda fase, nessa semana de enfrentar as dificuldades, você vai perceber a sua respiração. É um foco mais restrito. Mas como talvez você esteja sob o efeito, né, de uma emoção, então a sua atenção vai estar mais dispersa, você pode utilizar um acessório para focá-la mais, para restringi-la mais, como o uso do ins e o es, inspirando e expirando. Sinto minha inspiração, sinto minha expiração. Você pode falar isso mentalmente na hora da prática. Ou então contagem. 1, 2. Então, dessa forma, o que você vai fazer? Você tira a atenção do seu processo, da sua experiência interna e joga em algo mais neutro, que é a sua respiração. Com isso, então, você vai para a terceira fase. Terceira fase, você vai perceber o que essa situação te gerou no corpo. Qual sensação desconfortável ela pode ter te gerado. Por exemplo, aqui, tensão nos ombros. Essa tensão dos ombros, você vai perceber essa tensão nos ombros. Você pode fechar os olhos, você pode colocar as mãos na região em que está desconfortável e inspira. Usa o que ele chama de respirar com o desconforto, acolher o desconforto, aceitar o desconforto. Essa palavra é muito importante para essa semana. Você vai começar a notar, então, fechou o ciclo das 3 etapas. Você vai notar que esse desconforto ele vai começar a mudar. Minimiza a intensidade, a tensão ela vai se dissipando, ela muda de lugar. Talvez você comece a perceber um local que não estava sentindo desconforto, agora está sentindo desconforto. Essa é a mudança da sua paisagem mental e da paisagem física também, a partir do momento em que a gente começa a perceber o que a situação estressante, o que a emoção ela faz no nosso corpo, na nossa experiência no momento presente. Então, esse é o uso da atenção plena. Então, ele enfatiza bastante o espaço de respiração, agora usando esse formato, essa formatação que é para a gente trabalhar com as emoções. Primeiro, consciência, identificação, reconhecimento de que você se deparou com uma situação e aquela situação com a qual você se deparou está te trazendo esse tipo de experiência emocional. Segundo, se desvincula, se desapega. Lembra da semana 4? Na semana 4 a gente trabalhou com desapego, descentramento
dos pensamentos. Uma emoção vai te trazer um pensamento, a mente vai entrar no piloto automático. Então, para você não entrar no piloto automático, traz a sua atenção para a segunda fase, que é a respiração. Fica o quê? Um minutinho depois, restringir o foco. Vamos agora entrar em sistema de aproximação, ou seja, onde é que tá essa emoção agora acontecendo? Ela está numa reação física, numa sensação física. É a reação do meu corpo à emoção que interessa que a gente trabalhe nessa semana. E aí eu vou me aproximar, acolher esse desconforto e estar com ele. E eu posso também, ao mesmo tempo, já trazer frases compassivas para mim. Ah, está tudo bem, calma, vai ser resolvido, vamos resolver, manter só a calma, tirar essa força emocional para que eu consiga raciocinar com clareza. Então, essa semana é a semana que o Marco ele chama de dificuldades, sendo dificuldades, ele chama de algumas vulnerabilidades que a gente possa ter, ou seja, você quando é desafiado, por exemplo, você tende a se isolar, é uma vulnerabilidade sua. Você tem trauma de algumas situações passadas que quando é levada à tona, né, algumas discussões passadas no trabalho, quando são levadas à tona, você começa então a entrar em crise de ansiedade, por exemplo. Ou então a dificuldade de você estar numa fila que demora bastante, ou que aquilo que você está fazendo não está saindo como você queria, que o motorista é responsável, ele te trancou, que a má apresentação está, né, esta minha que eu fiz agora, que eu estou em autocrítica e que eu estou tendo muito trabalho a fazer. Veja que essas dificuldades são dificuldades externas, são situações externas da minha relação com o outro. E também você vê que essas dificuldades são situações da minha relação comigo mesmo, através dos meus pensamentos. Então, segundo Marco Williams, o que é que há em comum nessas em todas essas dificuldades? Lembra do ciclo do estresse que o Marco Williams sempre está trazendo nas semanas anteriores? Modelo ABC, né, ele também traz no que se chama de modelo ABC. Eu tenho uma situação e eu apenas percebo o meu comportamento. Eu não estou ciente que para ter esse comportamento eu passei por esses filtros, né, por essas dimensões da experiência, pensamentos, emoções e sensações físicas. Bom, então em uma dificuldade eu tenho um fator de estresse que geralmente muitas vezes eu não consigo identificar, por isso que é importante identificar. Por isso que na primeira semana que a gente trabalhou no livro foi a identificação de o meu funcionamento no piloto automático. Aí eu vou para os pensamentos, né, de autocrítica, dependendo aqui da situação, da minha dificuldade. Eu posso ter pensamento de autocrítica, pensamento de ruminação, de catastrofização. Ah, não saiu como eu queria, eu também sou muito incompetente, de avaliação e a mente que compara a minha má apresentação. A vez passada foi muito boa, dessa vez não consegui. Como é que vai ser da próxima vez, né? Eu tenho uma mente que sempre está funcionando no piloto automático, querendo que o ponto A seja diferente de um ponto B mais distante, né? Que eu resolva o meu problema num ponto B. Esses tipos de pensamentos que a gente tem, eles geram essas emoções. Uma incompetência, uma frustração, né? Eu estou me sentindo incompetente, ou então a vulnerabilidade, eu também me sinto incompetente, uma decepção, uma autoculpa pela minha vulnerabilidade, a raiva pelo motorista irresponsável, a vergonha pela minha má apresentação ou pela minha vulnerabilidade, e a ansiedade, porque eu tenho muito trabalho a fazer e essa sobrecarga me traz ansiedade. Lembra então que a gente tem pensamentos, uma situação aconteceu, eu tenho pensamentos, eu tenho emoções, e essas emoções é muito importante você entender que elas têm um tempo de duração
e que a reatividade, ou seja, a minha ação reativa, geralmente não construtiva, ela é o default, ela é o padrão. Eu tenho uma resposta mais reativa com mais rapidez. Por isso que eu não preciso pensar muito. Por isso que eu faço um circuito, né, um curto-circuito do que me gerou da situação para o comportamento. Mas quando eu coloco consciência, como eu trabalho com atenção plena, essas dimensões elas começam a ficar conscientes. Então eu sei que eu estou com raiva e que eu não posso responder àquela situação com raiva, principalmente se for no trabalho, que eu vou me complicar. E aí então, essas emoções elas se vinculam às sensações corporais. Lembre que emoções e pensamentos elas estão no ou sem lembranças ou são expectativas. Eles estão no tempo de viagem mental, ela está no passado ou no futuro. Quando a gente quer trabalhar com atenção plena, a gente quer trazer a situação para o momento presente. Lembra que a atenção plena é o tempo do momento presente. Então, a gente trabalha com as dimensões que estão no momento presente, que é uma sensação física. O que eu posso mudar? Eu posso identificar o fator de estresse e escolher estar ou não com ele, me relacionar ou não com ele, e da próxima vez talvez me relacionar de uma forma diferente. Posso perceber a minha sensação física e também pode mudar o meu comportamento. E aí então eu mudo a minha relação com aquela dificuldade que se apresenta naquele momento em especial. Eu tenho tensão nos ombros, posso ter frio no estômago, dor nos joelhos, músculos tensos ou posso sentir uma dor de cabeça no final. E a minha ação, me isolo, posso gritar, posso ficar preso no passado e geralmente é uma ação mais reativa. Então, Mark Willis apresenta todas essas daqui, essas reatividades, a partir de pessoas que estão na prática da meditação, né, alunos dele que estão na prática de meditação. E ele traz o conceito então de aceitação, que é o conceito que ele trabalha, o princípio que ele trabalha nessa semana. Ele ilustra esse conceito que às vezes é um pouco difícil da gente compreender intelectivamente através do poema da hospedaria de Rumi, um poeta do século VI, um poeta sufi. E ele, através desse poema, ele ilustra como é que a gente deve se relacionar com os nossos pensamentos, nossas emoções. É uma hospedaria e você deve recebê-los, né? Com tapete vermelho, dando boas-vindas, né? Você é um anfitrião e a hospedaria você é o dono sua mente é essa hospedaria. E outra história que ele fala, o rei que achou mais fácil viver com suas dificuldades, que o rei tinha um filho que dava muito trabalho para ele, e ele resolveu se distanciar desse filho, né, deixá-lo bem longe. Mas à medida que ele se distanciava, o filho trazia mais problema para ele. Então ele diz que é muito melhor você se aproximar da dificuldade, que é uma forma de trabalhar. E essas duas ilustrações, elas retratam o conceito de aceitação, que está muito relacionado a mais com uma atitude mental que você tem que ter com relação à situação que você está envolvida, o contexto que você está envolvido, do que basicamente trabalhando com a atenção. Lembra que nas primeiras semanas a gente fortalece a nossa atenção. Aqui, na quinta semana, a gente já vai começando a fortalecer esses aspectos do modo ser, do modo existente, que são as atitudes mentais de aceitação, que a gente pode traduzir em captar, compreender, abraçar, testemunhar. E quando eu faço isso, eu consigo ser menos reativo, eu consigo ser mais responsivo. Então, a aceitação é um recurso psicológico que faz com que a gente veja a situação com mais clareza. A gente lembra das lentes da percepção da semana 4? Essa lente agora ela vai estar menos embaçada, ela vai estar mais clara, ela vai estar com uma cor mais azulada, uma cor mais azul, né, que a gente vê a situação com uma ótica mais positiva.
Mas por que que acontece isso? Porque a aceitação, a testemunhar o que está acontecendo comigo nesse momento, eu preciso ter atenção, eu preciso sustentar minha atenção aqui no momento presente, sustentar minha atenção através das sensações físicas, como a gente viu. Eu aumento o meu sistema de aproximação e diminuo meu sistema de aversão. Lembra do capítulo da semana 3? É mais fácil para mim falar de semanas do que capítulos. Na semana 3, o rato no labirinto, que o quão é importante a gente adotar uma postura de se aproximar das situações difíceis do que de se afastar. Então, com isso, eu vou diminuir a minha impulsividade, a minha reatividade de gritar, de me isolar, de querer que as coisas sejam diferentes. E a aceitação também é um recurso psicológico de exposição ao desconforto, né? Nesse aspecto da terapia do mindfulness, ela expõe você ao desconforto porque ela pede para você se aproximar daquele pensamento que está disfuncional no momento, que está te trazendo o mal-estar, a raiva, por exemplo. O meu chefe pediu para eu adiantar esse trabalho que eu estou fazendo. Isso me trouxe raiva. Por que que ele não pediu antes? E só que eu tento não viajar na história do meu chefe. Eu tento trazer minha atenção para o momento presente. Claro que é um treino. No começo é muito contraintuitivo, você vai se sentir desconfortável, mas o que eu apresentei para você do espaço de respiração treina exatamente isso, o recurso psicológico da aceitação. Então aí o Marco Williams vai continuando e é exatamente aqui nessa página 134 a 139, como é que a gente vai praticar? Ele traz uma meditação chamada de explorar as dificuldades, que vai estar aqui no material complementar. O espaço de respiração, então você tem uma prática formal, onde você trabalha os dois aspectos componentes da atenção plena, a atenção ao momento presente e a atitude mental. Aí a gente começa a trabalhar com estratégias, né? Estratégias cognitivas, que é o parâmetro físico, a gente chama de parâmetro físico, que é exatamente você perceber o tempo, né? A força, a tempestade emocional que está acontecendo pelo seu corpo. E também você começar a adotar o hábito de perceber como é que está o seu clima emocional, independente da situação que você esteja. Você vai estar descrevendo, você vai estar identificando, você vai estar conhecendo como é que você se comporta naquela tonalidade emocional que você esteja naquele momento. A meditação de explorar as dificuldades, então, que ele traz, ele dá quatro etapas. Eu testemunho, ou seja, eu aceito, eu sei que aquilo está presente, que é um pensamento ou um sentimento desagradável. Eu então, em vez de me engajar na história que o pensamento, na dificuldade que o pensamento, que a emoção está me trazendo, eu desapego, lembra do capítulo 4? Lembra, veja como está tudo encadeado, né? Cada semana vai fortalecendo, vai trabalhando mais e aprofundando o que foi dado na semana anterior. Aí eu vou para as minhas sensações no corpo, eu foco na sensação mais forte, mais confortável, então eu estou me expondo, eu estou trabalhando o meu sistema de aproximação e só que eu trabalho esse desconforto com uma outra atitude mental, de autogentileza, de curiosidade. Então, dessa forma, lembra do conceito de atenção plena que a gente está trabalhando durante todo o livro? Estar no momento presente, atenção ao momento presente, a experiência do momento presente, com essa de uma forma não julgadora, com abertura, aceitação e autogentileza. Então aqui a gente está trabalhando o conceito, os dois componentes da atenção plena. E a gente aqui
quando explora a aceitação, qual é a sensação da reação do seu corpo ao pensamento e emoção? Essa é a pergunta-chave que a gente tem que fazer quando a gente trabalha com a aceitação. Né? Nessa seção aqui do livro, na página 137, ele traz algumas pesquisas que mostram, né? Essa do David John Kabat-Zinn, ela é bem famosa, de uma empresa de biotecnologia, onde eles demonstram, né, que esse ponto de equilíbrio emocional, da felicidade, da área da felicidade do nosso cérebro, ela varia à medida que a gente vai nos tornando mais conscientes daquilo que a gente está fazendo. Um grupo de atenção plena, isso daqui também, nessa pesquisa, ele fala sobre o sistema de aproximação, que as pessoas se tornam mais resolutivas. Outra pesquisa que ele lança mão aqui, o Mark Williams, é um grupo que ele fez com pessoas com depressão, que também, trazendo esse princípio da aceitação, faz com que as pessoas elas diminuam o sistema de aversão, estejam mais propensas, né, a resolver seus problemas e que essa aqui é já mais de tomografias, né, de neurociência, que aumento da amígdala em pessoas com ansiedade. E que se a gente diminuir o sistema de aversão, essa amígdala ela se torna menos hiperativa. O conceito, então, que a gente já trabalhou na semana passada de estresse primário e estresse secundário, quando a gente fortalece esse recurso psicológico da aceitação, a gente trabalha com essa equação. Não sei se você está lembrado. Essa equação diz que a dor, a dificuldade, ela existe, mas como é que a gente se relaciona com essa dificuldade, ela vai causar maior ou menor sofrimento. Aqui no caso, se o Mark Williams fala, se você trabalhar a aceitação, explorar as dificuldades com essa atitude mental, com essas características do modo C, eu diminuo o meu sistema de aversão, eu diminuo o meu sofrimento, porque então eu aumento o meu modo existente, eu vou focar no fato, na situação em especial. Tá, o meu chefe me pediu para adiantar o meu trabalho. Isso vai me complicar? Vai. Tá, mas é a função do chefe. Pode ser que isso seja bom para mim, porque aí eu começo a pensar de uma forma diferente sobre o estresse. A gente trabalha os sentidos também nas emoções através dos sentidos, pelo modo C. Então, eu sinto como é que eu estou no sentido do aparato sensorial. Eu vejo, eu cheiro, sons naquele momento. Então, eu posso trabalhar tanto com as sensações físicas quanto com o meu aparato sensorial, despertando para os sentidos, porque eu vou então aumentando o meu modo ser. Como é que então estou diminuindo o meu modo? Porque o meu modo atuante, dentro da situação estressante, porque eu estou diminuindo o meu estresse secundário, porque eu não estou remoendo, eu estou diminuindo a comparação. E o Mark Williams também fala que quando a gente desenvolve esse recurso da aceitação, a gente está trabalhando o limite fraco e limite forte de uma emoção, de a minha exposição à emoção. Será que eu consigo lidar com essa emoção? Ela é de uma certa tonalidade em que é moderada ou fraca e que eu consigo lidar com ela de uma forma em que eu não vou me esforçar tanto, eu não vou despender um gasto de energia muito grande. Então aí até onde eu posso ir com isso? Ou então até onde eu posso ir com essa situação? Até onde eu posso ir sozinho? Até onde eu posso pedir ajuda? Também o Mark Williams diz que é importante trabalhar com excitação porque eu reconheço os meus padrões de pensamento e esse pensamento ele perde a força. Não consigo fazer isso, vou surtar. Então, eu em vez de começar a me engajar nisso, trazendo pensamentos de autocrítica, vou surtar, eu trago minha atenção para os ombros tensos e contraídos. Vejo então que é apenas medo e isso não é um fato. O fato isso faz com que a intensidade emocional, né, a duração e a intensidade, elas diminuam. E aí eu posso, então, pensar com mais clareza. Na fase de liberador de hábito,
ele fala, os autores eles trazem um, um experimento, né, da Ellen Langer, também uma outra pesquisadora sobre mindfulness, mas dentro de uma abordagem diferente, não contemplativa, onde ela trabalha com pessoas idosas que cuidam de plantas. E essas pessoas idosas que cuidavam de plantas, elas tinham os níveis de felicidade, os níveis, até os marcadores, né, biológicos do envelhecimento e do adoecimento melhoraram bastante. Então, uma forma de você então trazer, mas não é cuidar de uma planta de qualquer jeito, trazendo esses princípios de cuidar de uma planta com atenção plena. Toque, cheiro, o cuidado, a amorosidade, a autogentileza, tudo isso deve ser colocado em prática quando você então cuidar da sua planta. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que o Mark Williams quer que você faça nesta semana? Ele lança mão de várias meditações aqui, as meditações formais, né? Respiração e corpo, para quê? Para você trabalhar sua atenção. Sons e pensamentos, para quê? Para você trabalhar sua atenção aberta, você trabalhar com os pensamentos, facilitar o desengajamento dos pensamentos, o descentramento, que é uma força a mais para você trabalhar com a meditação de explorar as dificuldades. Se aí está o fato de você escolher, né, a experimentação das práticas formais, é você escolher aquela que você se sente mais confortável e praticar durante esses 6 dias. O espaço de respiração ele entra muito como uma prática intermediária, né, na informalidade, porque ele tem a formalidade, porque ele tem uma estrutura, e na informalidade, porque você pode fazer em qualquer ponto do dia. E o liberador de hábito, quando você vai, então, essa semana, cultivar uma plantinha.